Amado Deus, querido e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por essa grande honra, que é poder dividir a Tua palavra com os Teus filhos, com os meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor possa realmente tirar todo o bloqueio que impede de acessarmos a Ti nessa noite. Que realmente possamos chegar diante do Teu trono, Senhor. Que os Teus olhos possam contemplar aqueles cujo coração é totalmente Teu. Usa a minha boca, Senhor, que as palavras que saírem da mesma sejam ungidas pelo Teu Espírito Santo e possam tocar em cada coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Meus irmãos, eu peço perdão, minha garganta não está boa, mas Deus ele vai abençoar, amém? Nós vamos falar hoje a respeito de um personagem da Bíblia que poucos devem ter ouvido falar. A gente ouve falar de muitos heróis da Bíblia, não é? Davi, Salomão, Elias, Eliseu e tantos outros que a Bíblia relata e que nós temos o costume de falar e de ouvir sobre os mesmos. Hoje eu gostaria de falar de Jabes ou Jabés, depende da tradução da sua Bíblia. Alguém já ouviu falar de Jabes aqui? Poucas pessoas, né? Mas Jabes, ele foi uma pessoa que ele tocou o coração de Deus de uma forma extraordinária. Normalmente as pessoas que já leram a Bíblia até de capa a capa, já leu a Bíblia toda, ela não tem o costume de ler a genealogia, né? As genealogias é aquilo que normalmente o cristão pula. Ele diz assim, isso aqui realmente é muito chato. São aqueles nomezinhos, fulano é filho de Beltrano, que é filho de Cicrano, e várias gerações. E normalmente passa por despercebido. E o relato a respeito de Jabes se encontra exatamente quando é descrito a genealogia dos descendentes de Judá. No livro de Crônicas, aliás, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nesse livro e nesse capítulo. 1 Crônicas, capítulo 4. Amém? Já encontraram? Então, eu gostaria que os irmãos apenas acompanhassem. São apenas 2 versículos. Depois de serem relatadas diversas gerações, no versículo 9 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, lhe deu o nome de Jabés, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Senhor de Israel, ou melhor, Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me
e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que diz mais? Fale mais alto. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Muito bem. Jabes, ele era um homem comum, como qualquer um de nós. Ele era um homem que pertencia a um clã. No entanto, ele era um homem que tinha a sua vida marcada devido ao nome que recebeu. Amém? Na verdade, o nome de Jabes, para você ter uma noção de como ele era uma pessoa comum, só aparece uma vez na Bíblia. Você não vai encontrar o nome de Jabes em nenhum outro trecho das Sagradas Escrituras. Somente uma vez. No entanto, Jabes, ele, com o seu nome que trazia em si uma maldição, porque, como você sabe, para o povo de Israel, o nome era algo muito importante. O nome, ele praticamente definia o futuro daquela pessoa. Por exemplo, Jacó, o nome Jacó significa o quê? Usurpador, suplantador. Porque quando ele estava no ventre da sua mãe, ele já tinha o espírito de ir adiante. Ele lutou dentro do ventre da mãe, embora o seu irmão Esaú tenha nascido primeiro, eles eram gêmeos, a Bíblia diz que ele veio agarrado no pé do seu irmão. E por isso seu nome foi Jacó, porque é como se ele estivesse querendo roubar o direito de nascer primeiro. E posteriormente, a Bíblia diz que a vontade de Jacó era tão grande de ser abençoado, que uma vez visitado por um anjo, ele lutou com o anjo durante toda a madrugada, dizendo assim, ó, eu não te deixo enquanto não me... Fala mais alto. Enquanto não me abençoares. E qual foi a bênção que o anjo deu para ele? Ó, a partir de hoje teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutou com Deus e venceu. Amém? Olha a importância da bênção de Deus na vida de uma pessoa. A vida de Jacó mudou a partir dali. Compreendem isso? Muito bem. Então, Jabes, ele tinha o nome de quê? Aquele que causa dores. Aliás, qual é o filho que nasce e não causa dor na mãe? É difícil, não é? Todo filho traz a dor. Mas Jabes, ele trouxe uma dor além do normal. A Bíblia não dá detalhes, mas não se sabe se ele nasceu sentado, atravessado, ou se no nascimento dele trouxe algum transtorno familiar, ou se pelo fato da família ser muito pobre, a chegada dele seria um problema, seria uma dor. Nós não sabemos, mas a Bíblia diz, a mãe dele, a própria mãe, a coisa foi tão séria que a própria mãe diz, esse aí, ele causa dores, esse aí foi um problema para mim. E ele trazia esse nome. Você imagina uma pessoa
ela ser tratada, porque ela é uma causadora de problemas, causadora de dores, né? Eu fico imaginando para ele, rapaz, dentro do povo de Israel, eu imagino que ele era uma pessoa desprezada, talvez até deixada de lado, porque o nome era muito importante naquela época. Mas a Bíblia diz que ele não se abalou por causa do seu nome. Pelo contrário, aqui na Bíblia nós lemos o seguinte: Jabes foi o homem o quê? No versículo 9, na sua Bíblia diz o quê? Jabes foi o mais ilustre. Ilustre. Na minha Bíblia diz o mais respeitado. Mas atenção, essa narrativa aqui ela está invertida. Ele já está dizendo o estado dele depois. Amém? Depois da oração que ele fez. Ele não era o mais respeitado. Ele não era o mais ilustre. Pelo contrário, ele era o mais desprezado. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, você seja uma pessoa na sua empresa, na sua casa, na sua família, uma pessoa comum. Uma pessoa que não tem, é uma pessoa, é mais um na família, é querido pela família, mas você não é um expoente, você não é uma pessoa proeminente, você é uma pessoa comum. Você olha para os seus dias que já se passaram, e muitas pessoas, inclusive, até se perguntam: meu Deus, eu estou tanto tempo na tua presença e ainda não tive encontro contigo. Ainda não vi a tua mão sobre a minha vida. E tem pessoas que já desistiram por isso. Entraram na igreja, foram fiéis, mas não viram a manifestação sobrenatural de Deus na sua vida. E Jabes, ele já estava verdadeiramente cansado disso. Você sabe que chega um momento na nossa vida, mesmo nós que somos cristãos, que nós nos cansamos de passar por tanta dor e tanto sofrimento. É mentira ou é verdade? Quem é que vai me dizer aqui que você já se acostumou com a dor e já aceitou ser um sofredor? Ninguém. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para levar sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras. Ah, pastor, mas cristão também passa por dores. Claro, obviamente, mas não é para sempre. Não é um estado definitivo. O Senhor não nos quer penando, sofrendo, mas Ele pode usar a dor do momento, uma perseguição, uma luta, para te aperfeiçoar, para fazer com que a sua fé seja desenvolvida, para fazer com que você amadureça, para te dar maturidade espiritual. Porque não há outro motivo pelo qual Deus permita que a dor venha sobre nós, senão para que nós entendamos que só Ele pode nos trazer a vitória sobre essas dores e males. Amém? Vamos entender um pouquinho a oração de Jabes. Deixa eu ler aqui a oração dele. Eu vou ler nessa versão que está aqui no meu esboço. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras.
que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Amém? Eu vou dividir essa oração em 4 momentos. Primeiro momento foi quando ele pede a bênção de Deus, né? Ele diz: abençoa-me, abençoa-me, né? Ele faz uma oração muito sincera. Imagine uma pessoa que ela não tem nada para comer, ela está desempregada, portas fechadas, ela não tem perspectiva e ela só tem um recurso, que é invocar ao único que pode tirá-la daquela situação. Então, Jabes, depois de ter passado por todas as tribulações, rejeições, vida medíocre, então ele decide orar a Deus. Uma oração que provavelmente poderia ser seu último recurso, na qual ele pede a bênção de Deus. Porque abençoar faz parte da natureza de Deus, amém? Deus, ele é abençoador. Isso está na natureza de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, buscar a bênção de Deus não é pecado. Pelo contrário, se você não pede, você deixa de permitir que Deus age em sua vida. Atenção, eu não estou falando aqui da teologia da prosperidade. Eu não estou falando de enriquecimento. Eu estou falando daquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Aquele que pede, recebe. Não é isso? Não está escrito na Bíblia? Será, irmãos, que nós temos pedido a bênção de Deus? Eu me lembro que quando pequeno, eu não saía de casa se a minha mãe ou meu pai não me desse a bênção. Eu dizia: meu pai, a bênção. E ele dizia assim: Deus te abençoe, meu filho. Aí eu ia. Quem é assim também? Por que que isso está diretamente ligado, especialmente aos mais antigos? Porque isso era ensinado antigamente. E hoje não é mais. Hoje, devido os maus exemplos que nós temos visto aí afora, as pessoas confundem que pedir a bênção de Deus é um pecado. Você está ofendendo a Deus. Não, querido. Você está agradando a Deus, porque Ele, como pai, quer te ver bem. Quem é o pai aqui que quer ver seu filho mal? Tem algum aqui? Tem algum pai aqui que fica feliz quando o filho está doente? Ele pode ficar doente, mas você vai correr atrás de levar ele no melhor médico para ele ficar curado. É ou não é verdade? Deus é assim. Ele sabe que você tem um problema, mas quando você acredita nele e pede com sinceridade, de todo o teu coração, Ele ouve e responde. Ou você não acredita nisso? Porque Jabes era um homem comum, um homem desprezado, deixado de lado, mas ele falou assim: eu vou mudar a minha história. Eu tenho um Deus que pode mudar a minha história através da fé. Para algumas pessoas, a oração de Jabes
pode parecer meio presunçosa, né? Talvez a pessoa devia achar assim, devia orar pelos pobres e necessitados, pelos aflitos, pelos sofridos. Eu devia agradecer a Deus pela vida. Sim, isso também é um tipo de oração. Mas aí naquele momento ele precisava de quê? Da bênção de Deus. Por isso, ele fez uma oração direcionada, porque ele sabia que ele precisava de uma mudança na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta aqui, meu irmão, de todo o coração, com toda a sinceridade. Quem aqui precisa de uma mudança real e verdadeira em alguma área da sua vida? Eu vou ser o primeiro a levantar a minha mão, tá? Você não precisa? Pois ela está ao teu alcance a partir desse momento, porque o Deus de Jabes é o nosso Deus. Amém? Então, a oração sincera te faz chegar até Deus. Quer ver? Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Abre a sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Já encontraram? Amém? A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas é a mesma coisa. Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de quem? De Deus. De que forma? Com um coração sincero, é isso? E com plena convicção de fé. Então, como é que eu tenho que me aproximar de Deus? Eu tenho um objetivo, que não é pecado, não é presunção, que não é soberba, mas é uma necessidade que eu tenho. E cada um tem a sua. Então, nós temos que nos aproximar com toda a sinceridade, falando para ele o que está acontecendo. Não é assim que os filhos fazem quando tem uma necessidade? Porque se o filho chegar ao pai e não disser a necessidade que ele tem, o pai vai achar que está o quê? Tudo bem. Embora Deus saiba de todas as coisas. Mas Deus, ele não entra na nossa vida se nós não convidarmos. Deus é educado. Ao contrário de Satanás, né? Que ele nem precisa ser chamado, ele vai invadindo. Amém? Então vamos lá. Essa é a primeira parte da oração. Ele pedindo o quê? A bênção. Depois, ele pede o quê? E me alargue as fronteiras. Não é isso? Em outra Bíblia talvez seja: me aumente as terras, expandir o território, mesma coisa. Alargar a fronteira, aumentar a terra, expandir território. O que ele queria, meu irmão? Ele queria, não é angariar terras para plantar, para criar animal, não. Ele queria que Deus desse a ele autoridade, que desse a ele influência, que desse a ele a possibilidade de se tornar uma pessoa aceitável no clã, uma pessoa com proeminência. Tanto é que a Bíblia diz que ele era o quê? Se tornou o quê? O mais ilustre da sua casa. O mais ilustre, o mais importante, o mais respeitado da sua casa. Porque Deus alargou as fronteiras, o território de alcance dele se tornou grande. Sabe por quê, irmãos? Porque ele pediu a Deus. E isso também não é presunção. Abra sua Bíblia aí em
Isaías capítulo 54, versículo 2. Vamos ver aqui. Isaías 54, versículo 2. Vou ler aqui na minha versão, hein? Acharam? Sim? O que diz aí? Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as cordas, firme as suas estacas, pois você estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Diga glória a Deus. Foi Deus que mandou. Deus que disse para ele, ó, alarga, estende a tua tenda. Em outras palavras, o que eu tenho para você não é só o que você vê, mas é muito maior do que você possa imaginar. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, não estou falando de teologia de prosperidade, estou falando da promessa de Deus. Você acredita na promessa de Deus? Aí você olha para a sua vida e diz assim, ah, pastor, isso não é para mim não tem estudo, não tenho família rica, sou de família pobre, nasci em berço pobre, mas, graças a Deus, tenho a minha casa, consegui o meu carrinho, consegui bens. Não é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar bem-estar. Deus quer que você cresça espiritualmente, que você seja uma pessoa saudável, que você tenha um casamento abençoado, que você tenha filhos abençoados e prósperos, que você tenha uma família cheia do Espírito Santo servindo a Deus. Quem crê nisso? Isso é automático, amém? Amém, coisa nenhuma. Se você não dobrar o teu joelho e não orar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é automático. Deus, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. A terceira parte desta oração, ele pediu a bênção, pediu para aumentar as terras, e ele pediu o quê? Mais. Que a tua mão esteja o quê? Comigo. Porque Jabes sabia. Jabes, ele era um homem de Deus, pessoal. Um homem comum. Uma pessoa que talvez dentro de uma igreja, ele seria aquele irmãozinho que não fala, que fica quietinho lá no banco, que nem muitas pessoas apertam a mão dele, porque ele é mais um. Mas ele tinha uma fé tão convicta no seu Deus, que ele tinha certeza que Deus o atenderia. Talvez você diga assim, pastor, mas eu orei, eu oro tanto a Deus, mas ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque está faltando alguma coisa. Falta algo que não chamou a atenção de Deus ainda. Mas nessa noite Deus vai nos mostrar o que está faltando. Diga graças a Deus. Porque a bênção de Deus já está preparada para a sua vida. Você acredita nisso? Quem acredita que Deus pode te abençoar nessa noite? Eu vou fazer uma oração aqui para Deus te abençoar nessa noite. Se você crê, ela pode chegar na sua vida. Agora não me pergunte quando, porque a Bíblia não fala quando que Deus respondeu a Jabes. Ela não dá a data, mas
afirma que aconteceu o milagre através da sua oração. Você tem paciência para confiar que Deus vai cumprir aquilo que você pedir nessa noite? Então se prepare, porque pode ser tão breve como pode ser um pouco mais adiante. Vamos lá. Ele diz assim: que a tua mão esteja comigo. Meu irmão, eu te pergunto, a Bíblia diz que Deus fez os céus com o quê? Com os seus dedos. Deus, com os seus dedinhos, Ele fez os céus. Já viu um avião no céu? Lá no céu, já viu? Você olha assim, pequenininho, parece uma formiga. Sim ou não? Mas lá dentro tem 400 pessoas. Então você imagina essa imensidão feita pelas mãos de Deus. Agora você imagina a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sustentando os seus negócios, direcionando você para que você não caia, dando a você o rumo em tudo aquilo que você vai fazer. Seria bom para você Deus dirigir os seus atos, Deus não deixar você cair? Seria bom para você? Pois é isso que Jabes fez. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, ainda que ele recebesse a bênção, ainda que as fronteiras dele se alargassem, ele poderia perder tudo. Porque aquele que sustenta, ele não estaria no controle. Então a oração dele foi tão inteligente, que Deus falou assim: ele não quer só benefícios, ele quer a minha presença junto dele. Bom, porque se a mão de Deus está com ele, Deus está perto, ou não? Sim ou não? A mão de Deus está comigo, então Deus está perto de mim, está me guiando, está me orientando. Foi isso que ele pediu. Eu quero a presença do Senhor. Meu Deus, me abençoe muito, Senhor. Eu preciso da tua bênção. Meu Deus, aumenta a minha capacidade de articulação. Faz com que as pessoas olhem para mim e me vejam uma liderança, um líder, uma pessoa capaz de conduzir. Dá-me terras. Faz com que o teu nome resplandeça na minha vida. Porque quando as pessoas olharem, vão dizer: como que ele conseguiu isso? Ele que era tão rejeitado. E vão perceber que só poderia vir da mão de Deus. Porque o que Deus faz, irmão, não é aquilo que você pode fazer, não. Se você está pedindo a Deus algo que você pode conquistar com o seu trabalho, com a sua capacidade, com a sua formação, esquece. Porque isso aí Deus vai deixar você fazer. Lázaro estava morto e já cheirava mal. Amém? As irmãs choravam. Deus chegou diante daquele túmulo, estendeu a mão e a pedra voou lá dentro do mar. Amém? Amém? Amém, coisa nenhuma. O que ele falou? Quem estava ali, ele disse assim, ó: tirem a pedra. Por que tirar a pedra? Eles poderiam fazer, mas ressuscitar o morto, só ele podia fazer. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? O que Deus tem para fazer na sua vida, irmão, é o que você não pode fazer. É a especialidade de Deus fazer o impossível. E você está perdendo tempo pedindo a Deus algo que você pode conquistar? Deus vai falar: não, filho, essa pedra é tua. Jabes sabia disso. Jabes não tinha de onde conseguir o que ele conquistou, se tornar o mais ilustre daquele que era o mais desprezado. E para terminar, ele também pediu, além da mão de Deus,
ele pediu que Deus o guardasse de todos os males, livrando das dores. Isso aí me lembra, sabe o quê? Que ele usou de estratégia, né? Aliás, o próprio Senhor Jesus, na oração que ele nos ensinou, ele fala isso, não fala? Livra-nos do mal, né? Como é que é? Como é que a oração fala? Pai nosso, que está no céu, hã? Como é que fala? Tem um trechinho? Fala aí, pessoal, que a minha cabeça não está boa, não. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do... O próprio Senhor Jesus orou isso ao Pai. E Jabes, lá no livro de Crônicas, já teve essa estratégia. E Deus o atendeu. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno. Se os seus olhos pudessem ver a quantidade de espíritos malignos que atuam neste mundo, você não sairia de casa. Por isso nossos olhos são olhos naturais, porque se eles fossem sobrenaturais, nós veríamos coisas terríveis. Então Deus, ele faz o quê? Ele acampa seus anjos, que são espirituais, para guardar os seus filhos, que são naturais, por enquanto, né? Que eu pretendo ser espiritual também, né? Quando houver o arrebatamento, nosso corpo natural será transformado num corpo espiritual. Aí nós estaremos em sintonia, estaremos no mesmo plano que Deus, o espiritual. Aí habitaremos para sempre com Ele. Diga a glória a Deus. Então veja que a oração de Jabes, ela foi completa. Ele chamou a atenção de Deus. Deus falou assim: peraí, esse rapaz é desprezado, humilhado, deixado pelo canto, mas ele está sendo tão sincero comigo que eu vou mudar a vida dele. Eu vou mudar a história dele. E fez dele um homem ilustre. Me faz lembrar de um dos heróis da Bíblia, que vocês conhecem bem, que é Davi. Davi, dentre os filhos de Jessé, era o mais o quê? Desprezado. Era novinho, os irmãos eram belíssimos, de grande porte, pose de rei. E quando o profeta foi lá para ungir ao rei de Israel, o pai fez o quê? Botou os bonitões na frente. Só que eles eram lindíssimos, mas não tinham vida com quem? Não agradavam a Deus. Não chamavam a atenção de Deus. Meu amigo, você pode ser uma pessoa lindíssima. A Bíblia chama até aqueles que têm muita aparência, mas não têm conteúdo, de túmulos caiados, né? Que o túmulo caiado é aquele, você olha assim, tudo branquinho, mas por dentro, né? Então, os irmãos de Davi, eles tinham aquela aparência de rei, mas eles não tinham um coração que agradava a quem? Que era o contrário de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele foi mandado para o campo para cuidar de ovelhas malhadas do seu pai.
Você sabe que as ovelhas malhadas, elas não tinham valor comercial. Era tipo assim: meu filho, vai cuidar dessas ovelhas lá para o papai? Quer dizer, sai daqui, fica lá no mato lá, cuidando deles lá. Aquilo que não tem valor, fica lá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele era tão fiel, ele fazia as coisas para o seu pai como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Ele poderia ser um revoltado e dizer assim: peraí, os meus irmãos têm tudo de bom, são tratados com toda a pompa, são cuidados como guerreiros, e eu sou desprezado, jogado no meio do mato para cuidar de ovelha que não tem nem valor. Ele poderia ser um revoltado, mas a Bíblia diz que não, que ele defendia aquelas ovelhas com a própria vida. A Bíblia diz que ele lutou com leões, com ursos, para proteger as ovelhas. Amém? E mal sabia, e Davi, ele era um homem que fazia as orações a Deus em forma de canção, cânticos lindíssimos. Os salmos são dele, de autoria dele. Ele vivia cantando nos campos, louvando a quem? A Deus. Isso agradava ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus teve que chamar o rei, sabe quem que Deus considerou digno de ser honrado com essa posição? O desprezado Davi. Porque Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Não adianta você estar na igreja com pose de espiritual, de cristão, de crente, mas você não ser nada do que aparenta. Deus não responde às suas orações. Desculpe a minha sinceridade, mas eu não estou aqui para falar música aos seus ouvidos, estou para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa. Não adianta você ter aparência de crente, você tem que ser verdadeiramente cristão para Deus. Porque Davi não servia a Deus na frente dos outros, ele servia a Deus quando ninguém estava vendo. E é isso que Deus quer ver em nós. Quando nós estamos trabalhando, na condução, nos momentos em que você tem que tomar uma decisão que vai ou não honrar a Deus. Não quero entrar em detalhes, em exemplos, porque não é essa a ideia. Mas eu quero despertar em você, queridos, que mesmo que você seja uma pessoa que aparentemente Deus não está vendo, Ele pode mudar a tua história hoje. Se você for sincero na sua oração, se você viver de forma reta diante dos olhos de Deus, Ele pode mudar a tua história. Aí você vai sair do anonimato para se tornar uma pessoa diferenciada. Não é que você vai ser um popstar, mas você vai ver a mão de Deus na sua vida. E você mesmo vai dizer assim: isso que aconteceu, só Deus poderia fazer por mim. De repente, você que está aqui nessa noite, você está com uma enfermidade que ninguém conseguiu te curar até hoje. De repente você está aqui, teu casamento está por um fio. Seu filho está caminhando para o vício das drogas. Seu relacionamento, ele está em degradação. Sua vida econômica, ela está em ruínas. Deus pode mudar isso, porque essa é a especialidade dele, trazer o bem aos seus filhos, porque ele é um Deus abençoador.
Amém? Glória a Deus. Para eu concluir, eu fiz aqui um textinho aqui. Deus nos ama e nos quer abençoar. Ele é bom e fica feliz em alegrar as nossas vidas. Jabes sabia que Deus é a fonte de todas as bênçãos, o único que pode garantir tudo o que precisamos para viver. Na sua oração, ele colocou toda a sua esperança para a sua vida nas mãos de Deus. A oração de Jabes não foi uma exigência, foi um pedido humilde a Deus. E ele reconheceu que precisava de Deus em sua vida para ser abençoado e não procurou a ajuda de outros deuses, amém? E nem de outras pessoas. Da mesma forma, nós podemos vir para Jesus e pedir a bênção da sua presença em nossas vidas. E Ele ouve as nossas orações e cuida daquele que nele crê. Graças a Deus. Você acredita nisso? Quem acredita? Então, por favor, fique de pé em nome de Jesus. O Alan, você poderia me auxiliar, por gentileza? Coloque a mão sobre seu coração. Pode colocar as duas. Feche os seus olhos. Mas feche os seus olhos de verdade. Feche os seus olhos. Eu gostaria que agora você fizesse uma análise na sua vida atual. O que está se passando? O que está trazendo ansiedade, medo, insatisfação, frustração? Feche os olhos. Não se preocupe em olhar para ninguém agora não. Porque agora é o momento de você entrar em sintonia com Deus. Você crê que Ele está aqui? Então fale com Ele. Feche os seus olhos. Agora é a hora de você pedir. Mas pedir de todo o seu coração. Porque Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode. Só Ele pode mudar a sua história. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a tua presença se faça real em nosso meio. Que o Senhor possa caminhar em nosso meio agora. Contempla cada um dos teus filhos, Senhor, porque tem gente aqui precisando de ajuda. Tem pessoas aqui, Senhor, talvez numa condição semelhante à de Jabes, que ainda não viu o agir da sua mão. Mas o Senhor é um Deus forte. Tu és o grande El Shaddai. Tu és a estrela que brilha, iluminando toda a escuridão. Então dissipa todas as trevas, Senhor. Dissipa tudo aquilo que tem sido um empecilho, tudo aquilo que tem causado dúvida, que tem causado dores. A tua palavra diz, meu Pai, que a bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dores, porque o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Aleluia. Abençoa a tua igreja, Senhor.
A tua palavra diz que Melquisedeque, ele orou aos céus, pedindo que o Senhor derramasse as bênçãos dos altos céus sobre a vida de Abraão. Então derrama, Senhor, as bênçãos dos mais altos céus sobre a vida dessa pessoa. Levante as suas mãos para os céus e, se possível, levante a sua cabeça e diga: Senhor Jesus. Diga com fé, irmão: Senhor Jesus, derrama sobre mim as tuas bênçãos, para que eu possa ser luz em meio às trevas. Dá-me a tua graça, Senhor, a paz, a alegria, reine dentro de mim todos os dias da minha vida. Guarda a minha casa, livra a minha família de todo sofrimento e de todos os males. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Infinito amor. Canta bonito, vai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos infinito amor. Por quê? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. E céu. Diga obrigado, Jesus. Agora olhe para o seu irmão, olhe nos olhos dele, dê um abraço nele, diga: seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.